Bom dia. Bom dia. Vou colocar minha câmera aqui. Bom dia, gente. Saudade de vocês. O Gabriel mudou de lugar. Agora tá sentado. Tá no seu quarto ainda? Tô no meu quarto. Ah, é? Resolveu sentar. Bom demais. Nada a ver, sabe, pra aula, mãe? E aí, Marcelo? Tudo bem? Vou passar para a dona Iselde. Oi. No 9º ano. Professora, você não queria falar Você não alguma quer coisa? falar no 9º ano? Juliana? Sim, sou eu. Professora, você tá ouvindo? Quero falar com os alunos. Bom dia. Oi. Bom dia, professora. Bom dia, alunos. Bom dia. Nós já estamos avisando para a próxima semana. O aluno deverá assistir a aula de uniforme. Mostra da cintura para cima, para baixo não interessa se tem uniforme ou não. Mas a camiseta de uniforme, sem gorro, sem boné, sem nada. E sentados numa mesa. Nada de cama, de não sei o que lá. Tem que sentar direitinho, como se estivesse em sala de aula. Quem não fizer isso será eliminado e vai perder ponto. Tem que ter respeito pela aula. Ninguém vai num médico e põe os pés em cima da mesa ou deita numa cama. É muita falta de respeito com o professor e com a escola. Então, vocês já sabem, a próxima semana, todo aluno que não estiver uniformizado e com atitudes de assistir a aula será eliminado dessa aula. Tenham todos um final de semana muito bom, descansem e levem a vida a sério, porque ao retornarmos em agosto terá muita coisa para a gente estudar. Muito obrigada, um bom fim de semana. Ela está dando show. Obrigada. Oi, gente. E aí, bora lá? Deixa eu só dar uma passada. Acho que o recado foi dado, né, para todo mundo. Tranquilo? Quem chegou aí depois tem que usar uniforme a partir da semana que vem, tá, gente? Viu, Daniela? Oi. Tem que usar uniforme a partir da semana que vem. A Iselde entrou na sala e conversou aqui com a gente. Ah, tá. Eu não tava conseguindo entrar. A internet tá tava... certo. Oh, mas não tô uniforme, não, eu perdi o meu. Ué, então você vai comprar. É simples, Gabriel. Maria Clara, Gabriel, Maria Eduarda Vale. Ops, Lázaro tá aí? Não, né? João, cadê você, João? João Vitor. Aqui, professor, aqui. Sim, eu tô tentando achar na chamada. A Isabela, cadê a pessoinha aí? Achei a Isabela aí. Isabela. Faltando mais alguém? Sofia. Tudo bem, Sofia? E eu, Sora? Cadê a Débora, gente? Tá faltando para a Débora aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ih, tá faltando uma pessoa. João Vitor. Eu vou falar quem eu coloquei presença aqui, tá? E aí, quem fica faltando, vocês falam. Ana Clara, Débora, Gabriel, Isabela, João Vitor, Maria Eduarda e Sofia. Eu. Ah, Daniela. É isso aí. Agora tá certo. Daniela. Gente, eu atualizei no meu caderno até agora, só que eu vou colocar na planilha aquela nota do formulário, lembra? Então, nós temos aí 2 notas do formulário, dia 7/5 e dia 8/5. Então, essas 2 notas... Professora, Pedro entrou agora.
Pedro, Félix. Obrigada. Pedro tem que colocar a câmera. Oi, professora, bom dia. Bom dia. Que eu estou assistindo aula hoje no computador, aí não tem jeito de ligar a câmera. Ah, tá certo. Você conversou com o pessoal do Imaculada avisando isso? Porque eu não recebi nada, não. Eu sei. Tem que avisar, tá? Então, olha só. A Agatha tá aí? Não, né? Não. João Vitor, não. Lázaro também. O João Vitor tá completo. O Lázaro que não tá aí. E o Samuel que também não tá. Sofia. Ah, você, Sofia. Cadê? Sofia? Sofia, se eu pudesse, eu ia aí te dar um abraço. Viu? Olha só. Eu sei que você passa por muitas coisas, mas tem uma situação que é a seguinte: eu preciso que você concentre para a gente participar da aula e dar tudo certo. Tá bom? Então, tem o formulário do dia 7/5 e outro formulário dia 8/5. Eu preciso que você abra a plataforma, vá lá nesses dias, ache o formulário, faça o formulário e coloque o seu nome certinho e lembre... Desculpa, professora, eu não vou dar conta de ficar na aula hoje. Tá bom. Tenta se acalmar. Vamos lá. Ulisses acabou de chegar. Gente, nós vamos então para a parte do Oriente Médio. Só que antes de chegar no Oriente Médio, nós vamos começar a fazer a correção, terminar a correção que ficou da aula passada, né? Que ficou faltando aí 2 páginas. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente fazer essa correção e depois ir para o Oriente Médio. Então, 390, nós temos aqui, todo mundo precisa pegar o livro e colocar aí, ó, tá, gente? Então, peguem o livro de vocês, abram na página 390, é o módulo 2, capítulo 4, tá? Então, questão 3, leia o trecho de reportagem e responda as questões propostas. Tem OPEP quer aliança mais longa com membros fora do cartel. Então, nós temos aí o líder da OPEP, a Arábia Saudita, falou que estender a cooperação entre o cartel de 14 membros e produtores independentes após um acordo com a Rússia e outras nações para controlar a produção elevada dos preços. Então, esse daí é uma notícia de 2018, tá, gente? Então, letra A, pesquise em um dicionário o significado da palavra cartel e explique-o resumidamente. Vocês chegaram a fazer essa atividade, gente? Sim? Eu fiz. Então, e aí? O que vocês colocaram? Gabriel Habib, você fez essa atividade? Mano, eu fiz. Então, qual é a resposta? É só olhar no dicionário. Então, era muito fácil. Bora lá, qual é a resposta? A minha ligação pode cair, que a internet está muito ruim. Tá. Tudo bem, Débora, mas se cair, o quanto que der? O quanto der. Gabriel Habib, resposta da letra A, questão 3. Ah, mano, eu passo essa, eu quero responder não. Ué, é só de olhar no dicionário. Você não fez ela, não? Essa de dicionário não fiz, não. Tô uma preguiça de abrir dicionário. Eu vou colocar que você não fez aqui, seu sem vergonha. Não, não vem não. Você sabe que o meu livro tá tudo respondido, ué. Pois é, você devia ter apagado e refeito a atividade todinha. Ah, você acha que eu vou fazer E olha o jeito que você fala comigo, Gabriel. Vou parar com isso. Tem que ter respeito pelas pessoas, você sabe muito bem. Bora então.
Isabela. Coloquei que é um acordo entre empresas no sentido de eliminar a livre concorrência. Ok. Então, exatamente isso. Aqui está assim, ó, acordo comercial entre empresas para controle de preços e produção. A única diferença é controle de preços e produção, que colocou a mais aqui no livro, e inibindo a livre concorrência, né? Então, o cartel ele tem a questão de controlar os preços dessas empresas e fazer com que não tenha essa livre concorrência, que é o que acontece normalmente no capitalismo, né? Que cada empresa ela estipula o seu preço e você tem uma concorrência, uma empresa diferente, coisas do tipo. Já o cartel ele controla isso tudo e coloca que o preço dele vai ser tal e as empresas em volta vão ser diferentes, certo? Ele comanda isso daí. Ele não é o governo, né, gente? Mas é um grupo específico de pessoas em que tem o controle, normalmente, de partes mais complexas da sociedade, vamos supor assim. Eu acho que vocês entendem o que eu quero dizer. É nisso. Porque a OPEP é considerada um cartel. Daniela? Bom, professora. Então, eu coloquei assim, que é tipo... Que é mais que meio uma instituição, não é? É meio que isso, não é? Uhum. Então, ela é considerada um cartel, porque ela anuncia uma coisa que vai para dentro da instituição, que, tipo assim, faz parte? Tá. Ele é no sentido, falando mais explicitamente o que seria um cartel, normalmente quando fala cartel de drogas, por exemplo, que é muito comum de se ouvir dizer. Cartel de drogas são grupos específicos que vendem e traficam drogas, e esses grupos eles vão controlar o preço da compra e venda dessas drogas, certo? Nesse caso, ele está comparando ao nome cartel por manter essa questão das drogas. Não necessariamente que ele está vendendo a droga em si, mas ele está controlando esse preço, mesmo que ele não seja o dono da droga, entende? Aqui ele está comparando a um cartel porque essa empresa, no caso, ela controla o preço da gasolina, não de droga, mas de gasolina. Então, o controle da gasolina, o preço que vai ser tanto de compra e venda e de todos os países, ela vai estar por cima ali controlando. Lembra que a gente já conversou a respeito que o governo não manda em relação a isso, principalmente em vendas e compras de petróleo, né? Porque imagina se o Brasil, o presidente do Brasil resolvesse, não, agora eu não estou nem aí para vocês, eu vendo no preço que eu quiser, eu vou produzir o meu próprio petróleo, que eu tenho capacidade para isso, que o Brasil tem, pela Petrobras, e eu não vou comprar de fora. E aí é um cartel tão grande que pode virar e falar assim, beleza, então agora nós vamos boicotar todos os produtos, todos os outros países que fizerem comércio com o Brasil, nós iremos boicotar eles na gasolina. O que acontece? O Brasil não vai ter como comercializar outros produtos com outros países, porque a OPEP vai pegar e fechar o cerco para os outros países que comercializarem com o Brasil. Deu para entender a situação? É nesse sentido, tá? Então, não é o governo que simplesmente manda a torta de direito do jeito que ele quer. Ele tem que obedecer. E obedece cartéis, no caso, esse ele está referindo como um cartel, uma forma só fictícia de se dizer, tá? A resposta, então, fica, ela controla a produção e os preços do petróleo, tá? Aqui, ó. Ela controla a produção e os preços do petróleo. Onde vai ser produzido, qual a quantidade. O Brasil tem quantidade, tem como produzir petróleo para o Brasil inteiro. Só que a gente não pode fazer isso, porque você tem acordos internacionais para que a gente compre gasolina de outros países, para a gente continuar dependendo e comprando caro, de péssima qualidade, para poder vender aqui. Isso é um absurdo, né? Isso vai diretamente ligando para tudo, todos os preços de todos os produtos do Brasil.
não é só da gasolina em si, mas do diesel, e o diesel tá caro, tá alto, nós teremos problemas em relação, por exemplo, do arroz, do feijão, tomate, todas as verduras serem mais caras. Todos os produtos que nós formos comprar vai ser mais caro, porque o diesel está alto e eles vão repassar esse valor embutido no produto para poder ser entregue. Se eu for comprar um celular, um computador, uma televisão, um móvel, sei lá, que seja, ele tem o valor do frete junto ali incluso, né? Então, é meio tenso isso. Questão 4. Então, embora o petróleo já fosse utilizado na antiguidade para fins variados, sua valorização comercial se deu ao longo do século XX, quando os automóveis e suas máquinas com motores movidos a combustíveis, né, derivados do petróleo, por exemplo, a gasolina ou querosene, se espalharam por vários países. Como o funcionamento dessas máquinas e motores exige grande consumo do produto, podemos afirmar que... Vocês marcaram qual aí, gente? Eu marquei a terceira. O petróleo passou a ser procurado por todas as potências industriais interessadas em incrementar sua produção. Exatamente, isso daí. Na hora que você coloca carro para tudo quanto é lado, você precisa de petróleo, que vai ser gastado pra caramba, e essa é a resposta. A última, né? A 3. Certinho. Gente, se estiver indo rápido ou alguma coisa, se vocês não estiverem compreendendo corretamente ou ficar em dúvida alguma coisa, é só falar, tá? Eu pauso e a gente explica melhor, certo? Questão 5. Explique com suas palavras por que a região do Oriente Médio é considerada de grande importância estratégica global. A gente já pegou um pouquinho sobre o Oriente Médio, né, gente? Ou não? A gente já falou um pouquinho sobre o Oriente Médio aí, que é onde vai falar nas páginas anteriores aqui, tá? E aí, por que ele é considerado de grande importância estratégica global? Ulisses, você tá de cabeça para baixo, mas você quer falar? O microfone dele não tá funcionando. Aparentemente. Então, João Contígio. E aí? Fala para mim, qual a resposta? Professor, não tô com o livro agora, não. Por que você não... Então, vai lá pegar. Não, é porque eu tô na casa da minha mãe agora. Sem vergonha. Vai ter que pegar isso daqui e corrigir tudinho de novo depois, viu? Sim. Então tá, vamos lá. Meu Deus. Maria Eduarda Vale. Porque nessa região se encontram vastas reservas de petróleo e gás natural. Isso aí. Posição e estratégia entre a Europa também, a posição dele, além de ter muito petróleo e gás natural, nós temos uma coisa muito importante que é a posição do Oriente Médio. O Oriente Médio, ele está no meio da Europa. Da Europa, não. No meio da Ásia ali. No meio da Europa, entre a Ásia, ele está bem no meio mesmo. Então, é muito estratégico para poder você tirar a matéria-prima e já levar para os países consumidores. Ok? Então, nós temos aí a posição estratégica entre a Europa, Ásia e África. E entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Índico. Então, pelo oceano também dá para você passar e fazer esse transporte, tá, dessa matéria-prima. Além disso, o Golfo Pérsico são encontradas substanciais reservas de petróleo, né? Que é o que vocês tinham falado aí. Então, petróleo e gás natural, cuja exploração e exportação por parte dos países da região dependem de diversos outros países de outros continentes, que não possuem significativas reservas. Então, são vários países que dependem do Oriente Médio em relação ao petróleo, tá? E o gás natural.
Então, além da posição estratégica, vários outros países necessitam desse petróleo e ali tem grande quantidade de reserva petrolífera e de gás natural. Passamos então para a próxima. Essa daqui, ó. Essa daqui ela tem palavras-chave principais aí para colocar no meio, né? E é para a gente pegar rápido o contexto, principalmente o que são as palavras principais de todos esses textos, né, que a gente estudou nesse capítulo. Então, a Ásia é o continente mais populoso do planeta e constitui um grande mosaico de etnias, que são etnias, tá? Então, você tem vários grupos étnicos diferentes no continente asiático. A maior parte da população do continente se encontra na região sul e leste da Ásia, enquanto a região da Ásia Central e Setentrional é a menos povoada. Então, o Japão se destaca como o país mais desenvolvido do continente asiático, mas sua população encontra-se envelhecida. A China se destaca como a segunda maior economia do planeta e vem registrando crescimento rápido. No entanto, o país também apresenta diversos impactos ambientais elevados. Então, fica China e ambientais. São chamados tigres asiáticos, um grupo de países das regiões leste e sudeste da Ásia que se destacam pela eficiência de suas indústrias e dinamismo de sua economia, caracterizando-se como grandes exploradores de produtos industrializados. Então, fica aqui tigres asiáticos e exploradores, tá? Não, exportadores. Desculpa, não deu para ler direito. É exportadores. Os países da região da Ásia Central e Setentrional apresentam repúblicas que ganham independência após o colapso da União Soviética, o que permitiu sua abertura gradual ao capitalismo. A Índia vem apresentando altas taxas de crescimento e deverá ultrapassar a China até 2050, se tornando o país mais populoso do planeta. O dinamismo de sua economia, porém, não resultou em avanços na área social. Então, Índia, social, aqui é a União Soviética. Apesar de grande parte da população do continente viver em áreas rurais, intensos fluxos migratórios do campo para a cidade estão causando a urbanização da população asiática. Boa parte ainda continua no campo, mas tem acontecido a urbanização, né? Os países do Oriente Médio, de modo geral, se destacam como grandes produtores de petróleo, o que explica, em parte, a importância geopolítica da região. Então, nós temos aqui urbanização e Oriente Médio. Ok? E aqui nós terminamos a nossa correção. Passamos para o próximo capítulo, onde nós vamos falar sobre os contrastes que existem ali no Oriente Médio, que é tão importante. Eles colocaram um capítulo todo só para falar sobre o Oriente Médio, né? E tem um motivo principal para poder chegar a fazer isso, que é uma região muito rica em petróleo, muito rica em gás natural, sua região estratégica, como a gente já viu, né? Mas nós temos uma outra coisa muito importante aí, que é a quantidade de conflitos que acontece nessa região, tá? Não só a quantidade de conflitos, mas várias outras características importantes. Então, são 11h25. Eu vou passar para vocês compartilhar um resuminho pequenininho aqui sobre o Oriente Médio, que vocês vão ter que pegar e copiar no caderno de vocês. Tá? Então, nós temos aqui, vocês vão pegar o caderno de vocês, esse link aqui não precisa copiar, tá, gente? Essa partezinha aqui não precisa. Mas o resto sim. Então, vocês vão colocar lá no caderno de vocês. Vocês querem que já pega
E vai deixando vocês copiarem, né? Não? Depois você copia, Daniela? É porque eu tenho que arrumar, tipo, tá meio bagunçado as coisas ainda. Eu tenho que arrumar certinho. Senão fica um na frente do outro. Ah, tá, entendi. Entendeu? Entendi. Beleza. Mas aí, no caso, você vai ter que rever novamente para poder ir colocando, né? Então, eu vou tirar esse link aqui, colocar ele para baixo. Depois, se eu precisar, vai ter lá. Então, aqui está a situação seguinte. Vocês vão colocar aqui Oriente Médio e coloquem no caderno de vocês a respeito do Oriente Médio aqui, tá certo? Então, são aspectos físicos do Oriente Médio. Nós temos o clima predominante no Oriente Médio é o clima desértico. É uma área de deserto, tá? Então, é uma amplitude térmica muito elevada. No caso, chega a 50 graus Celsius durante o dia e 0 graus Celsius à noite, certo? Chega ao ponto de poder realmente nevar nessa região do deserto também, porque é considerado deserto por não ter quantidade de chuva suficiente, né? E aí você tem poucos milímetros por ano, só que existem momentos que acaba chovendo. E se está abaixo de 0 graus Celsius, pode sim virar neve, né? Quando cai a chuva, chegar a nevar no deserto. Meio doideira, né? Mas acontece. Nessa situação aí, nós temos então o clima predominante desértico de 50 graus a 0 graus Celsius. Por que as pessoas acabam usando roupas muito compridas, de manga longa, para se proteger, parecendo que está com frio o tempo inteiro? Realmente por conta do calor intenso para se proteger do sol, né? E ela mantém sua temperatura. Na hora que você está num período à noite, você se protege em questão do frio, certo? Um costume também dessas regiões, né, que tem deserto e tal, eles costumam tomar coisas geladas no período de frio e tomar coisas quentes no período de calor. Se você toma um chá muito quente quando você está com muito calor, a tendência do seu corpo é esfriar, porque já está vindo algo muito quente e já está a sensação quente por volta também. É isso o que persas acabam explicando, que eu tenho amigos, eu achei muito esquisito eles fazerem isso, eu perguntei, eles explicaram dessa forma, né? Isso é questão cultural, tá, gente? E é bem diferente da gente, que a gente toma coisa gelada quando tá quente, quando tá frio, toma coisa quente, né? Mas você tem um choque térmico e é onde a gente tem provavelmente muitas dores de garganta, gripe, coisas assim. E eles possuem menos dores de garganta, acredito por um dos motivos serem esses. Eles têm muito costume de tomar muito chá também. Então, a maior parte dos rios são intermitentes. Vocês lembram lá do 6º ano? O que são rios intermitentes? Eu tirei aqui para vocês. Sim ou não? Não? Rios intermitentes? Nossa, gente. Rios intermitentes são aqueles rios que só existem quando chove. Que ele só vai ter aquele rio ali quando tiver período de chuva, tá? Quando não tem período de chuva, ele vai secar. Então, são rios que acontecem de vez em quando, né? Então, ele fica no mapa aqueles risquinhos, assim. Ele não fica inteiro, ele fica tracinhos. Porque ele é falho, tá? Em determinadas épocas do ano não vão existir. Então, a maior parte dos rios são intermitentes. Nós estamos falando da área desértica, né? E aí nós temos também os rios perenes, que são os rios Tigre e Eufrates, que são os principais rios na região, tá? E tem irrigação, muita irrigação com esses rios, certo? Mar Morto, em Israel, também muito utilizado como turismo. E o cultivo de oliveiras e tâmaras na planície da Mesopotâmia. Então, o cultivo das oliveiras, das tâmaras, são muito importantes para essa região também, tá? Eu não fiz slide para vocês, eu acho que para a turma de vocês eu não cheguei a falar, mas meu computador está dando tilt e o meu antivírus, ele comeu meu slide. Então, ele está comendo meus slides. Eu desinstalei o antivírus, mas mesmo assim, o PowerPoint está dando tilt e ele deleta tudo.
Então, eu tô lá no finalzinho do slide, ele vai lá e deleta. Então, é um problema aí que eu preciso resolver. E é uma tentativa maior também da gente ter maior interação de conversa, né? E poder ver a carinha de vocês, se vocês estão entendendo ou não e tudo mais. Então, tem 2 pontos aí, um negativo e outro tentando ver o lado positivo para a gente ter até um mais contato, como se fosse realmente a sala de aula, de a gente observar todo mundo aí, tá? Deixa eu colocar lá de novo, porque senão vocês não conseguem copiar, terminar. Então, a economia predominante é o petróleo. Então, petróleo é a economia predominante aí da região e o berço de diversas religiões estão nessa região. Então, onde você tem ali onde passou Maomé, onde passou Moisés, onde passou Jesus Cristo, tá nessa região, não nessa ordem, né, gente? Então seria Moisés, Jesus Cristo e Maomé, tá? Então nós temos aí essas 3 religiões diferentes em questão do seu fundador, mas que tem como principal um só Deus. Tá? Existem pontos comuns entre essas religiões, né? E uma coisa que eu gosto muito do Imaculada, que vocês sabem disso, que tem o estudo das outras religiões, não só da Igreja Católica. E simplesmente para a gente conhecer, não para doutrinar a pessoa e querer que ela seja da outra religião. Não, mas é conhecer, é saber que faz parte da humanidade, faz parte da história, né? Então, eu acho isso muito louvável, digno e legal. Então, nós temos aí o berço dessas 3 religiões e é um problema muito grande em relação a conflitos que acontecem nessa região. Então, são 3 grupos diferentes, de religiões diferentes, em que, em vez de olhar pontos em comum, acabam muitas vezes vendo só os pontos que diferenciam uma da outra. E aí são grupos em que acabam realmente se matando, colocando fogo em casas de pessoas da religião que é diferente da sua, ou colocando fogo em monumentos, igrejas, coisas do tipo, tá? Então, é muito complicada ali a situação nessas regiões, nessa região ali, tá? Mas pensou em Oriente Médio, lembra da junção onde passou os 3 fundadores principais dessas 3 religiões diferentes, muçulmana, judaísmo e o cristianismo, tá? Aí nós temos outra coisa importante que eu preciso falar para vocês, daqui a pouco acaba a aula, né? Então nós temos sobre o Oriente Médio aí, para mim eu tinha feito... Tem uma questão do formulário. Eu fiz uma questão, tá? No formulário de vocês, para vocês colocarem aí e fazer uma resposta lá. É só uma questão, é tranquilo e simples. Mas todo mundo tem que fazer. A gente espera que acabe logo com essa quarentena, que a Anápolis fique livre disso logo, né? E Goiás e o Brasil todo. Mas, por enquanto, a gente fica nesses formulários aí para poder ter um respaldo se vocês estão entendendo ou não. Ok? Então, façam com amor e carinho, pesquisem a respeito, não coloquem qualquer baboseira de resposta, não. Tá certo? Ué, o Matheus resolveu dar o ar da graça dele? Vamos lá. Mas só tem o nome, não tem a câmera, então dá para poder pôr presença também, né? Vou pôr falta aqui para você, Matheus. Se você ligar a câmera aí, a gente vê o que faz. Meia presença. Posso passar para a próxima, gente? Ou quer que continue nessa página aqui? Posso seguir, né? Deu para copiar tudo. Então, a gente entra nos conflitos. Eu quero entrar nos conflitos na próxima aula por conta de questão da gente acabar demorando muito, muita coisa para se falar, né? Então, deixa eu mudar aqui e a gente vai passar para o livro.
Olha lá. Então, no livro, nós vamos passar para a página 394. Então, falando sobre o Oriente Médio, os contrastes que existem ali nessa região. Coronavírus. Deus é mais, fala isso não. Cruzes. Ô, Matheus, deixa o seu som ativado só quando você for falar alguma coisa. Você vai querer falar alguma coisa agora? Não. Não? Então deixa desativado. Você não tem câmera não, Matheus? Matheus, você tem câmera? Não é o Matheus. Não é ele, o nome dele não tem H. É. É verdade. Não é o Matheus? Não, e ele sempre aparece também. E essa não é a voz dele, certeza absoluta disso. Então, eu estou te removendo, viu, seu Matheus? Não sei se é verdadeiro ou não, mas pelo que os colegas falaram que não é você, então você está... Sou verdadeiro. Ah, você é o verdadeiro? Então, cadê sua câmera? Estragou. Ah, é? Eu não consigo. Aham. Então, se você é o verdadeiro, você vai entrar em contrato com a calculada. Pronto. Removido. Acabou-se. Deixa eu colocar aqui participantes. Habilitei a sala de espera novamente. A pessoa só pode entrar se eu deixar. Então, vamos lá. Falta 3 minutos para acabar a aula. Deixa eu ver aqui, confirmando. Como que o povo é tão sem noção de entrar do nada assim, hein, na sala? Muito esquisito. Verdade, professor. Eles entram do nada e começam a fazer zoeira. Né? Povo doido. Agatha não tá aí, então vou fazer a chamada quem tá faltando, tá, gente? Elaíce não está. Lázaro chegou depois, né, Lázaro? Sem vergonha. Tem que vir desde o início, viu? É porque, Samuel. Professora, pra mim, a hora que eu tava pra entrar, eu coloquei pra entrar desde antes das 11 horas. Aí eu fiquei lá esperando começar, porque o Zoom sempre ele abre, ele sobrepõe a todas as coisas. Aí pra mim, ele não abriu, ficou lá assim, ó. Essa aula está para começar às 11 horas. E não abriu, e era 11h10 já, e não abriu. E eu fiquei esperando. Aí a hora que eu reiniciei o Zoom pra poder ver se abria, abriu. Coisa estranha. Então, Samuel, a Sofia saiu e o Matheus. Tá faltando alguém, não? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O Matheus não era o Matheus. 6, 7, 8, 9. Ulisses. Ulisses tá aí, não? Não tá. Então, é ele que eu tô colocando presença e não tá. Então, gente, e como que a pessoa sabe que tem o Matheus? Eles chutam? Esses dias veio um chamado aluno, você acredita? É, professora. Eu vi, eu também. Esse foi bom, esse foi bom. Foi na turma de 6? Foi, né? Foi. Um aluno chegou e ficou estudando. Professora, isso só acontece na nossa turma ou nas outras também tem? Não, só nessa. Brincadeira. É porque alguém aqui da sala tá ajudando essa pessoa. Alguém da nossa turma tá mandando o ID para essa pessoa. Senha. Isso. Porque se ela não tem permissão para entrar, se ela não tem o link, ela não entra. É verdade. Porque tem alguém que tá dando um link pra qualquer outra pessoa que conhece só pra entrar e fazer zoeira. Deve ser. E não é gente da nossa sala, não é gente de outra sala. A voz não é a mesma. De ninguém. Alguém de fora da escola, amigo de alguém da sala. Exatamente. Então tá certo. Então tá feito. A gente exclui essa pessoa sempre, tá, gente? Quando vocês verem que entrou, vocês já me avisam. Falam, entrou aí o intruso. Eu vou lá e excluo ele. Ô, professora, mas eu acho que tinha que resolver, porque, tipo assim, foi uma coisa séria. No comecinho, fez uma coisa séria. E aí, tipo, deixou passar, entendeu? Até hoje tá aí. E aí, com coisa meio que desnecessária, entre aspas, fica brigando. Mas quando é coisa
séria, que realmente aconteceu e é coisa séria, eles não fazem nada. Pois é, gente, o negócio é complicado, a gente não tem como saber